falando sobre a questão dos hábitos do sono, da questão do tratamento, de forma ampla, quais os mitos que você acredita que é importante a gente desmistificar sobre o sono, sobre a apneia, sobre a insônia, sobre a coriza? O principal, pensando na coriza, que é o que a gente está falando, os pacientes me procuram muito pensando na insônia. Tô dormindo mal. E de repente eu falo, vou fazer uma polissonografia em você. Vem o primeiro mito. Nossa, mas eu já não durmo. Vou fazer esse exame? Eu mostro o exame. É um exame que tem um pouco mais de eletrodos, tem eletrodos na cabeça, tem os eletrodos para ver a entrada e saída de ar, tanto pelo nariz, pela boca, movimento do masseter, tem parte de cardiograma, eletrocardiograma, movimento do tórax, oximetria, então a gente tem um pouquinho mais de eletrodos. E aquela pessoa, o primeiro mito, não vou conseguir fazer o exame. Não vou conseguir, desiste. Eu falo, vamos tentar. Então, eu acho que a gente tem que focar no resultado. Você fala assim, gente, eu quero descobrir, eu quero melhorar, então eu vou tentar fazer uma amostra de sono. Não vai ser o seu sono perfeito, mas eu preciso de alguns parâmetros e de fases do sono diferentes, ou seja, você no N1, no N2, no N3 e no REM. Mesmo que sejam poucas horas. Mesmo que sejam poucas horas. Então, existe uma quantidade mínima para um bom exame. A gente atingindo essa quantidade mínima de horas ali de eficácia, a gente já tá ótimo, a gente já consegue ver muita coisa. Então, primeiro, mesmo que o médico peça para você fazer o exame, você fala, gente, eu não vou dar conta, tente. Então, é uma amostra, às vezes a gente vai precisar repetir em algum momento, talvez sim, mas é uma excelente razão. Né? Então começa por aí. E é comum também, se precisar repetir, não é um... Não é um bicho de 7 cabeças, acontece, tudo bem, é uma noite, tá? O segundo mito é a gente achar que não existem outras doenças juntas. Então tem muita gente falando, mas pra que eu tô fazendo esse exame? Eu tenho insônia, já sei que tenho dificuldade pra dormir, por que você ainda tem que precisar... Vamos resolver só isso. Exame? Tá bom, não, mas eu não quero gastar, às vezes a pessoa não tem plano de saúde. Eu falo, olha, mas e a apneia? Então, muitas vezes a sua insônia é causada por uma apneia, por um movimento periódico de pernas, que são alguns movimentos involuntários durante o sono que despertam você. Então, a gente vê outros parâmetros, arritmias. Então, é um exame muito completo. Então, a gente conseguir diagnosticar outras doenças que impedem você de ter um sono bom. Então, isso é fantástico. E é uma das coisas que mais acontece. Isso é um dos mitos assim que a gente mais tem. Mas eu não tenho outra doença. Pode ter. A sua insônia às vezes pode ser secundária a alguma outra coisa. Fora as outras questões de sono que são milhares, mas em relação à coriza seriam essas. Não, perfeito. E com relação a dicas práticas, você falou do tratamento padrão ouro do CPAP, da apneia, que é o CPAP, tratamento padrão ouro da insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental, e com certeza devem existir hábitos, coisas que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar nesse quadro, ou para prevenir, ou para melhorar o quadro. Quais dicas práticas no dia a dia de coisas que a gente mesmo pode fazer sem depender de aparatos tecnológicos ou de outras coisas assim, ou de remédio, né? Isso, de remédio. Vamos começar, eu sempre falo que a noite de sono começa de manhã, na hora que você acorda. Então, a primeira dica que eu falo para todos os pacientes, tenha horário para dormir e acordar. Então, rotina, horários programados é fundamental para o seu relógio biológico. Então, você quer ajudar o seu cérebro a entender que está na hora de dormir, que está na hora de acordar, treine ele, treinado. Tá? Então, nós temos esses sinais que a gente vai dando para o nosso corpo, mas a gente vai treinando ele também. Então, a diferença, por exemplo, pelo menos de até 1 hora entre o horário de você acordar durante a semana e no fim de semana. Principalmente para aquelas pessoas que têm insônia. Então, a pessoa já não tem uma facilidade. Aí ela dorme, por exemplo, durante a semana às 9, 10 horas e no fim de semana ela dorme às 3. Todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo. O que vai acontecer, Jesus? Uma bagunça. Uma bagunça. Então, tenha horários um pouco mais próximos, tá? É claro que você pode dormir um pouquinho mais no final de semana, porque a gente é filho de Deus, pode dormir um pouquinho mais, mas não tanto, tá? Entendi. Então, comece pelo dia, comece pelo horário de acordar e um horário definido para dormir.
Quando você acordar, na primeira hora que você acordou, é muito importante uma coisa que chama fototerapia, que é a exposição dos seus olhos à luz do sol. Então a luz do sol tem uma radiação específica que estimula, chega nos nossos olhos, a gente capta aquela radiação e ele manda informação para um núcleozinho no cérebro que espalha essa informação e acorda todas as áreas do seu cérebro. Então é tão importante que nós demos o nome de fototerapia. Essa exposição aos olhos não precisa ser ao ar ambiente, assim, no ar livre, pode ser até da sua casa. Então você acordou de manhã, abre as janelas e fica no cômodo mais claro da sua casa. Ou se você não deu tempo, então vai indo caminhando até o ponto de ônibus, abre a janela do carro quando possível, então exponha os seus olhos à luz do sol, mais ou menos de 20 a 30 minutos, mais assim, se der na primeira hora que você acordar, se não der, na parte da manhã, para marcar esse momento, olha, tô acordada. Amanheceu. Isso vale mais do que 1000 cafés. Tá? Então a luz do sol, tá com sono, ainda se expõe à luz do sol. Muita gente fica de home office, acorda com o quarto escuro e fica. Acende a luz. E fica no café. E fora as pessoas que trabalham em hospitais, CTIs, shopping. Nossa, os pacientes com shopping, banco. Tem muitos pacientes do mercado financeiro, banco, TI, que trocam o dia pela noite. Isso é muito ruim. Então a gente começa pela fototerapia. Horários para as refeições também são muito importantes. A gente já viu que pessoas que almoçam muito tarde também desregula esse relógio biológico e podem ter prejuízo. Almoçar. Vou falar, não é só jantar, não. Almoçar. Já se sabe que os horários, você ter horários regrados de café da manhã assim que você acordar, mesmo que seja tomar uma vitamina ou comer alguma coisa líquida. Você não tá com fome, mas você toma alguma coisa. Faça alguma coisa. Almoçar até mais ou menos 1, 2 da tarde, não passar disso. E o jantar mais cedo, umas 2, 3 horas antes de dormir, facilita muito a qualidade do seu sono. Interessante. Ao longo do dia, cafeína. A gente tem uma quantidade a princípio, que são 3 xícaras um pouquinho maiores de café coado ou 3 xicrinhas menores de café expresso e até mais ou menos umas 3 da tarde. 4 para algumas pessoas. Nossa, são 3 xícaras por dia? Não é por vez, não? E você já falou, ai meu Deus, eu achava que era 3 xícaras por vez. Não, tem uma quantidade também mais reduzida. Então o ideal seria tipo 3 xicrinhas mesmo no dia todo. São xicrinhas pequenininhas no café expresso e aquelas um pouco maiores no café coado, tá? E o horário é mais ou menos 8 horas antes do horário que você tem pra dormir. Então, em geral, é por volta de até umas 4 da tarde, já tá bom. Entendi, não passar disso. Não passar muito disso. Tem muita gente que fala, não, eu tomo cafezinho, não acontece nada comigo. Infelizmente, o REM não aprofunda tanto, a qualidade do seu sono não vai ser igual como se você não tivesse tomado. E tem muita gente que eu vi falando, não toma café de noite. Não, eu coloco no leite, aí não tem problema. Você pode diluir o que for. Tem você cafeína? Vai tomar, tem cafeína, você tá tomando aquela quantidade. Eu vivo brigando lá em casa, que eu falo, gente, mas você tá tomando café? Não, mas é com leite, é quentinho, dá sono. Tem gente que fala assim, doutora, mas eu amo meu cafezinho com leite às 6 da tarde. Eu falo, tudo bem. Tomo café descafeinado. O que dá o problema do café, no caso do sono, é a cafeína. Então hoje a gente já tem possibilidade de cafés descafeinados que a gente pode usar ali um café com leite só pra ter aquela gostinho de quer mais, né? Que até o cheirinho, né, quase. O cheiro é o mesmo, o gosto é o mesmo, tá? A cafeína não dá a qualidade, o gosto do café. Então a gente pode fazer essa possibilidade. E pra finalizar, à noite, a gente não consegue desligar num botão de liga e desliga. O nosso corpo precisa de sinais e a gente tem que treiná-los. Então, 2 horas antes, tem que terminar seu trabalho. Se você continua trabalhando até as 10h30, quer dormir às 11h, você pode desistir. Então, não vai acontecer, porque você ainda vai ficar ruminando. A gente não tem um botãozinho mesmo de liga e desliga. Então, terminar o trabalho 2 horas antes, se possível. Eu sei que tem períodos da vida que são dificílimos, estuda, trabalha junto, né? Sim. Mas tenha pelo menos um foco de tipo, assim que você conseguir parar aquela rotina caótica, priorize você terminar o seu trabalho, o seu estudo 2 horas antes. Alimentar-se, como a gente disse, também 2, 3 horas antes.
A gente pode utilizar de banhos, então o banho é uma ótima estratégia também, até 1 hora antes de dormir, tá? Se a gente faz muito próximo, o banho ele acaba te alertando. Então é um banho mais morno. E depois, por quê? Porque o banho ele dá uma esquentadinha no corpo e depois você tem uma queda brusca de temperatura. Essa diferença é como se fosse um marcador para o seu cérebro que está na hora de dormir. Então, você fazer isso pelo menos 1 hora antes, ou um chá quentinho também, dá tempo do corpo cair a temperatura e parecer que é nesse momento que... é nesse momento que você quer dormir. Não, você falou banho morno, né? Porque se ele for muito quente, é ruim. Muito quente também demora a temperatura voltar. Entendi. Ou frio demais, libera adrenalina. Te alerta. Te alerta. Então, é um banho morno, mas um tempo antes. A gente precisa de um tempinho para cair essa temperatura. Entendi. E além disso, atividades mais monótonas. Então, você vai assistir a série que você mais ama, meia hora antes de dormir. De ação. Mas não vai. Algum tema assim muito pesado, sabe? Que te exige às vezes muito emocionalmente, ou que exige muito sua atenção, uma coisa que você ame fazer. Assim, gente, eu adoro, por exemplo, fazer... Eu tinha um paciente que era carpinteiro, né? Marceneiro e tudo. Ele tinha uma paixão por aquilo, ele se perdia. Então, ele tinha um hiperfoco tão violento que ele olhava, já são 00:30, 1 hora da manhã, e eu tô aqui ainda. Então, são atividades mais quietas, mais tranquilas, isso depende de cada pessoa, né? E tentando sempre mais monótono, mais repetitivos. Então, leituras diversas, meditação guiada, podcasts que você vai escutando ali, aquela vozinha conversando. Pode assistir alguma série? Pode, a princípio, pelo menos 1 hora antes. Eu falo que pelo menos 1 hora, entendi. Sabe? Eu falo que é o máximo que eu deixo. E se possível, alguma série que eu costumo brincar, água com açúcar, né? Que não vai te emocionar muito. Uma Exatamente. Coisa tranquilinha. Mais tranquila, que não exige do seu emocional. E aí a gente vai indo, aí depois apaga tudo, vai diminuindo as luzes da casa, começa a fazer seus autocuidados, escovar seu dente, colocar um creme no rosto, pentear o cabelo, botar um pijama, ou seja, aquilo ali já é um ritual. Vai avisando pro seu cérebro que tá na hora de dormir. É um ritual, o seu cérebro precisa entender. Um cheirinho, hoje a gente não tem evidência ainda evidência robusta mesmo, de aromaterapia, mas a gente sabe que a gente tem a aromaterapia como uma memória, como de associação. Com certeza. Então aquele cheiro é o cheiro do seu sono. Sim. Então você já começa a entender que tá naquela hora. Os óleos essenciais eu já vi pingar umas gotinhas no travesseiro, que aí é o cheiro do seu travesseiro, aí você passa na mão. E tem que ser um cheiro agradável pra você, que te remeta aquilo. Então pode ser, mas eu não gosto de lavanda, tudo bem. Então existem cheiros que você pode escolher, mas que te marquem, que sejam agradáveis para você, que seja uma associação. Igual a naninha é para criança, mesma coisa. Não, e aí vamos finalizando e vamos entrando devagarinho no sono, como tem que ser. Não, legal. E as luzes da casa também, não é? É bom dar uma... Eu falo que ou você tem, sim, ou a partir de mais ou menos 18, 19 horas, é importante a gente já ir diminuindo, né, as luzes, mostrando que tanto o ambiente que o sol está indo embora, que é um marcador fantástico, como eu já disse, como você também já está reduzindo. Eu brinco assim, finge que você tem que reduzir a conta de luz. Então, em vez de ligar todas as luzes da casa, liga do cômodo que está perto. Então, o cômodo que você está, você desliga e o do lado você deixa aceso. Ou você pode, tem muitas opções de luzes mais baixas. Que dá para regular que também, dá para regular. Então, sempre penumbra. É uma sensação, ou seja, eu consigo fazer as coisas. Claro que na hora de uma refeição pode ser que você acenda um pouco mais, mas sempre tentar ir amenizando, reduzindo. Legal. E pra gente finalizar, traz pra gente alguma história interessante que tenha te marcado, de algum paciente ou de algum caso de estudo, que seja legal pra gente ter como referência, de caso positivo do tratamento da Comisa. Eu tenho muitos casos, assim, super legais, a gente pode fazer um podcast só de histórias. Só de histórias. Mas tem um tempo que eu atendi esse paciente, ele voltou em mim, que é um paciente clássico, que é exatamente sobre isso que a gente está conversando. É um senhor, ele teve uma perda, há uns 2 anos mais ou menos da esposa dele. Esse luto impactou ele bastante, 2, 3 anos. E aí ele teve uma insônia pós esse trauma, esse luto.
E aí ele teve altos e baixos. Então ele começou com o tratamento, conseguiu tirar por um tempo, mas voltou a precisar do remédio. Já era a terceira vinda em médicos para tentar entender por que ele não conseguia. Então ele veio até mim, ele me procurou e falou assim: Rosana, eu queria muito não usar remédio. E eu não entendo por que eu não consigo tirar. Eu até consigo, mas depois eu tenho que voltar de novo. Fala assim, aí eu falei com ele, pode ser que tenha alguma outra coisa que nós não estamos tratando e por isso que você tem que ficar retomando o tempo inteiro. Não deu outra, Aline. A gente fez a polissonografia dele, ele tem uma apneia moderada. A apneia moderada dele era de 20 e poucos eventos por hora. Então, o que significa isso, né? São 20 e poucas vezes que ele, por hora, a cada hora, que ele... a oxigenação abaixa e ele tem um despertar por causa da apneia. 1/3 da noite ele não dorme. Exatamente. Nisso o N3 dele foi embora, o REM foi embora, era muito mais superficiais. Aí ele falou assim, nossa, doutora Jana, nunca pensei que eu tivesse apneia. E ele é um indivíduo que ele é magro, ele não é um estereótipo. Obeso. Porém, ele tem umas alterações orofaciais, tamanho da língua, proporção da boca. E ele tem mais de 50 anos, então com a idade isso vai aumentando o risco. Então a gente começou a falar, olha, ele veio até mim usando medicação. Eu falo, olha, vamos começar o tratamento. A gente indicou, então ele tá extremamente feliz. Ai, que legal. Porque ele tá conseguindo, a gente conseguiu já reduzir a quantidade de medicação. Ele já não tem mais a insônia inicial, que é a dificuldade para iniciar o sono. E ele tá usando o CPAP? Ele tá adaptando super bem ao CPAP. Que legal. Sabe? Então ele adaptou tranquilo, tá adorando, pra falar a verdade, legal. ele se surpreendeu, assim, eu acho que pela própria questão anatômica dele, eu acho que ele já tinha uma dificuldade de respirar, independente, e tá sendo um sucesso, gente. O meu objetivo agora é a gente tirar completamente o medicamento, que a gente já conseguiu tirar pela metade. Ai, que legal. Então, é muito bom, né? Ver que... É uma satisfação imensa. Então ele já tá extremamente mais feliz, remoçado, até a pele dele mudou. A filha dele, que é uma pessoa profissional da área da saúde, está muito feliz com o resultado, porque o pai virou outro. Que legal. Então, muito mais animado, menos depressivo. Então, a gente tá... É o clássico, assim, que a gente que legal. E é muito bom, né? Falando dessa satisfação, conta um pouquinho também como que foi sua trajetória para chegar nessa especialização do sono, que é muito gratificante, né? Mas como que foi esse processo? Então, meu pai é médico, ele é neurocirurgião, e ele tinha um cuidado tão grande com os pacientes dele, os pacientes eram tão... Eu ficava assim, foi uma inspiração para mim. E aí, ao longo da minha vida, eu sempre cuidei muito das pessoas, independente da área da medicina, de amigos, familiares, então sempre foi um propósito de vida cuidar de alguém. E aí, vendo meu pai, foi uma inspiração, eu comecei a medicina. E dentro da medicina, eu fui para a área da neurologia também, junto com meu pai, porque a gente sempre conversava sobre os casos, mas porque a neurologia é riquíssima, o cérebro é fantástico. Com certeza. A gente sabe tão pouco ainda, mas é um trabalho de detetive, né? E é um trabalho muito pesado, não é fácil, mas é inspirador, porque o cérebro é fantástico, e nós seres humanos também. Com certeza. E dentro da minha residência, eu fiz um estágio extracurricular na USP de Ribeirão Preto. E lá eu pude, assim, ir em vários ambulatórios. E lá tem um ambulatório de sono maravilhoso. E aquilo ali me inspirou. Eu amei a medicina do sono. Eu falei assim, gente, é isso aqui. É isso que eu preciso. Eu já gostava de dormir, como boa dormidora que eu sou. Ainda mais poder ajudar e cuidar e conhecer. E eu amo estudar. E quanto mais a gente estuda sobre o sono, você sabe disso? Com certeza. Mais a gente quer. Então foi isso. Eu me apaixonei. Que legal. Que legal. E quantos anos já atuando especificamente com sono? Ai, deixa eu ver. Vou fazer agora... Gente, perdi as contas, você acredita? Eu acho que tem 6 para 7 anos. Ai, que legal. E com certeza tem muita coisa ainda para descobrir, para trilhar, porque é uma área relativamente recente, né? E em expansão, né? E dentro da neurologia eu tenho 14, 15 anos. Ai, gente, eu tô perdendo as contas. Chama neurologista. Mas que legal, não, mas é um ótimo sinal que já tem um bom tempo. Já. Ai, que legal. E pra gente finalizar, além das muitas dicas que você já trouxe, super importantes pro nosso dia a dia, qual a mensagem final que você quer deixar pra quem talvez suspeita que tem, ou que agora, escutando a gente, suspeita que alguém possa ter?
O que você deixaria de mensagem? Gente, eu queria muito falar com as pessoas do quanto o sono ele é fundamental, assim como respirar. E a gente sabe que é difícil mudar. Não tá falando isso aqui nos bastidores, né? Mudar, gente, é uma coisa dificílima. Por quê? Porque é o desconhecido. A gente não sabe para onde a gente vai. Mas ficar também na tortura, na dor que é ficar com uma doença, não dormir bem, é pior ainda. Então, a gente pelo menos mudar nos dá propósito de melhora, de evolução. Então, se você tá aí e fala assim, vou deixar para depois, não, depois eu vejo, não. A vida é hoje, a vida é agora, a gente precisa cuidar um pouquinho da gente ou de quem a gente ama. E a melhor forma de se amar ou de amar alguém é cuidar da saúde dela. Então, não percam tempo, procurem um profissional da área do sono, uma ajuda médica ou de um profissional que possa te encaminhar em alguém, que possa te ajudar, que hoje a gente tem tecnologia e tratamento para tudo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Nada, e você que está nos acompanhando, aproveita para encaminhar isso para alguém que você ama, que você se lembrou que precisa ouvir essas dicas, que às vezes a pessoa não escuta a gente, mas quem sabe escutando a especialista vai ser muito mais fácil dela aceitar que ela precisa daquela mudança e ajudar a gente a levar mais conscientização. Muito obrigada. Aline, obrigada a vocês, adorei. Que bom. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.